Permanece em pé. Permanece em pé. Que bênção. Vamos receber o pastor César agora. E eu disse para ele que o trabalho está com ele agora. Viu? Perguntou que hora termina. Porque nós fazemos força para terminar 9 horas. Na nossa liturgia. Mas a liturgia do Espírito Santo, a hora que ele quiser, né? Então, com vocês o pastor César, ali de Brasília. Planaltino, né? Brasília, Distrito Federal. Que bênção. Fica à vontade. Queridos, eu quero vos cumprimentar nesta noite com a paz do Senhor. Você já deu um sorriso para quem está do seu lado hoje? Não? Então dê um sorriso para ele. Pega na mão dele e fala assim: que bom que você veio. Deus tem uma palavra para a sua vida. Agora que você já fez isso, abra a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, o livro das origens, e nós apenas vamos ler o primeiro e o segundo versículo, quase que alguns sabem até de cor. Esperar os irmãos acharem, visto que não existe tanto dificuldade em achar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podeis nos assentar, queridos? Antes de nós falarmos aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração neste texto, eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de voltar a esta casa. Foram poucas as vezes que aqui estive, mas foi um lugar onde marcou a minha vida. No ano de 2003, especificamente, quando eu cheguei do seminário de Pindamonhangaba, e o pastor Macário, juntamente com a sua família, nos hospedou ali no quarto de Eliseu, na sua casa, e pagou um curso de missões para nós lá em Belo Horizonte, na missão Amém. E é interessante que ele não me conhecia, ficou conhecendo aquele ano, e Deus tocou no coração desse homem para investir no nosso ministério uma quantia de R$613 na época, para que nós fizéssemos um curso na missão Amém. E eu quero aqui essa noite, pastor Macário, agradecer pessoalmente o Senhor, porque tudo que eu tenho conquistado na vida passou por mãos de alguns pastores, e a mão de um deles é o Senhor. E eu aprendi na vida que a gente precisa honrar pessoas que nos ajude a chegar onde Deus tem para a nossa vida. Você pode estar onde estiver. Já viu aquela frase assim? Você pode ser um advogado, você pode ser um juiz, mas não teria conseguido se não fosse um professor. Você pode chegar onde você tiver que chegar. Não esqueça das pessoas que te ajudaram a chegar lá. E eu quero nesta noite, pastor, agradecer o Senhor por ter investido. Saiba o Senhor que através daquele curso, nós já temos viajado vários continentes, até mesmo no africano, fazendo missões. No ano de 2018, através do departamento de missões da nossa igreja, nós fomos à África, furar um poço artesiano, construir uma creche, inaugurar igrejas, e vidas foram salvas,
e estão servindo ao Senhor na cidade de Moçambique, na África. Mas tudo isso passou pela igreja de Itaiumi também. Então, meu muito obrigado pelo carinho. E foi aqui, num culto de segunda-feira, que Deus também bradou muitas coisas sobre a minha vida. Ninguém sabia na época do problema que eu estava atravessando, e foi aqui que eu recebi uma palavra profética dizendo: eu vou abrir as portas, e você vai pisar em lugares inimagináveis. Eu pergunto para vocês, queridos, eu sou aqui de Tumiaitinga. Eu cresci andando em cima de caminhão para ir no Divino do Queiroga e aqui no Santa Luzia do Carneiro. E tem 18 anos que eu vivo em Brasília, sou funcionário público, sou vice-presidente de um campo de 70 congregações, faço parte da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, e tudo isso eu quero te dizer que é a mão de Deus. E venho aqui esta noite para te dizer que se você tem promessa de Deus, continue caminhando, porque aquele que promete é poderoso para cumprir cada palavra. O que eu vivo hoje na minha vida, a minha família não teria condições de me dar. O que eu vivo hoje na minha vida, os meus pés não conseguiriam me levar, mas a mão de Deus nos leva a lugares inimagináveis, porque Ele é o Deus de aliança e Deus de promessas. Eu queria que você que tem promessa, por um minuto, levantasse a sua mão ao céu e agradecesse a Deus, porque Ele é fiel na sua vida. Talvez você está passando um momento hoje que você não entende, como eu há 18 anos atrás não entendi as portas fechadas, mas hoje eu olho para trás e agradeço, muito obrigado, porque o Senhor fechou as portas e deixou apenas aquela que era para eu passar. Amém? Voltemos ao texto então, queridos. Esse texto é muito interessante, porque quem escreveu foi Moisés. Moisés não estava no início de todas as coisas. Mas o que sabemos sobre a criação do mundo foi dada por revelação pelo próprio Deus para Moisés, que, diga de passagem, foi um dos homens que alcançou o status de íntimo de Deus. No capítulo 34, no último capítulo de Deuteronômio, nós lemos a seguinte conclusão: e jamais se levantou homem a qual Deus falara face a face, como quem fala com um amigo. Ou seja, Moisés tinha tempo para Deus. Foi um homem que ousou falar para Deus assim: me mostre a tua glória. E Deus vira para ele e fala assim: homem nenhum, Moisés, pode ver a minha face e ficar vivo, mas eu vou deixar que você me veja pelas costas. Homem esse que ousou dizer: se a tua presença não for comigo, não me faça sair do lugar onde eu estou. E Deus dá esta revelação para Moisés sobre como tudo se originou. E é interessante que o texto começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
A grande pergunta, e muitas pessoas fazem-na, é o que Deus fazia ou onde Deus estava antes de criar todas as coisas. Eu quero que você entenda que o intuito da Bíblia não é, por A mais B, tentar provar a existência de Deus, porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. O homem moderno quer entender o inexplicável. Os filósofos querem entender essa essência do Criador, mas o que a Bíblia diz é que num determinado tempo, numa esfera atemporal chamada de eternidade, existia um Deus, Criador dos céus e da terra, e a Ele ninguém criou. Deus passou a existir, ou seja, existir quando? Na eternidade. Ou seja, Ele não é criação de mente humana, Ele não é criação de átomo, Ele não é criação de evolução, não. O nosso Deus é eterno e autoexistente desde a eternidade. Agora imagine para a mente de Moisés entender isso. Imagine para a mente moderna entender, porque todos nós que estamos aqui fomos gerados, fomos criados, aprendemos que tudo tem um início e tudo terá um fim. Aprendemos que tudo aquilo que os nossos olhos estão contemplando teve um início. A ciência vai dizer que é um processo de evolução, através das várias teorias de Darwin, do darwinismo, vai dizer de processos evolutivos, e que a Terra passou por bilhões e bilhões de transformações através das eras geológicas, porque a ciência quer dar uma explicação de como tudo surgiu, mas não adianta uma mente mortal e limitada como a nossa tentar entender aquele que transcende a barreira do tempo, que é Deus. Deus é inexplicável, Deus está acima de qualquer razão, de qualquer estudo filosófico e até mesmo teológico, porque Ele é um Deus sobrenatural, é um Deus eterno, transcendente e que não cabe dentro da lógica humana. Por isso, a expressão mais plausível que o autor achou para dizer: no princípio criou Deus céus e terra. Ele não está falando aqui quando Deus foi criado, ele está dizendo que no princípio, Bereshit, lá no início, Deus resolveu criar os céus e a terra. Pastor, e quem criou Deus? Ninguém. Deus não é criado, Deus é um autoexistente, como diz João, quando João estava escrevendo o Evangelho de João, e ele escreve não para os romanos, ele escreve não para os judeus, mas ele escreve para uma plateia de gentios, principalmente os filósofos que ficavam no Areópago. E João começa dizendo: no princípio criou Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Não é à toa que o evangelista João liga a sua mensagem de João 1 com Gênesis 1. Gênesis 1, no início criou Deus. João 1, no início, no princípio, é o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Primeiramente, você não adora a um Deus feito pela mente humana. Você não adora um Deus que é criado pelas necessidades humanas, como diz alguns. Você não adora um Deus que é manipulado por situações humanas. Você adora um Deus que é todo poderoso.
Você adora um Deus que é invisível, mas real. Você adora um Deus que tem todo o poder, e através do poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas que os seus olhos podem contemplar. Vamos voltar no Gênesis. Ele criou céus e terra. João, em conexão com esse texto, vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Basta você olhar para o céu e ver as estrelas. Quem criou as estrelas? Jó vai dizer que ele consegue chamar todas pelo seu nome. Quantas estrelas existem no céu? Milhões e milhões. Mas Deus consegue chamar cada uma pelo seu nome. Todas as coisas. Dizem por aí que a lua está uma inclinação da terra de 23 graus em relação à terra. Aí você fala, por quê? Porque Deus determinou que assim fosse. Mas por quê? Porque se ela tivesse inclinado para mais ou para menos, a terra seria inundada pela maré dos grandes oceanos. Mas quem estabeleceu o limite? Jó vai dizer que ele estabeleceu o limite no mar, e ele não pode passar do limite que Deus estabeleceu para ele. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Primeiramente, eu quero que você entenda que você serve um Deus que não é obra do acaso. Você serve a um Deus que criou o universo não por um casuísmo. Ele criou o universo com um propósito, para mostrar o seu poder, a sua glória e a sua magnificência de sustentar todas as coisas do universo pelo poder da sua palavra. O que a ciência, o que a astrologia, o que a astronomia sabe do universo é pouco demais diante dos mistérios que existem no universo. Eu não preciso conhecer todos os mistérios do universo para entender a grandeza de Deus, não. Eu não preciso me perder em estudos filosóficos para entender a grandeza do meu Deus, não. O simples fato de eu estar respirando, o simples fato de eu sentir algo dentro da minha alma, um ardor no coração, eu entendo que o meu Criador, Ele está comigo todos os dias, Ele está na minha vida, Ele está no centro da igreja, e Ele tem todo o poder na palma da sua mão. No princípio criou Deus. Mas eu só quero que vocês entendam isso aqui. O segundo versículo de João vai dizer assim: e a terra, fale para alguém, e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face. Como é que Deus cria algo sem forma e vazio? Ele criou os seus céus e terra. Quando você vai estudar isso aqui dentro da teologia, a maioria dos estudiosos, dos teólogos, são unânimes em dizer que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, existe um fosso, existe um hiato, existe uma lacuna. E segundo alguns, foi aqui que aconteceu a grande rebelião no céu. Lúcifer foi expulso do céu, e quando ele cai na terra, acontece um grande cataclisma, e a terra fica sem forma e vazia. Jesus, olha só que interessante, Jesus no capítulo 10, versículo 17 de Lucas vai dizer: eu vi. O que ele viu? Satanás como um raio cair do céu. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender.
Jesus estava em forma humana, encarnado com os seus discípulos pregando. E ele fala daquilo que ele viu quando estava com o Pai na criação do mundo. Porque João vai dizer que ele estava no princípio com o Pai. E agora ele é bastante claro ao dizer: eu vi. Quando eu estava com o Pai na criação do mundo, eu vi Satanás como um raio cair do céu. O que ele fez? Tudo aquilo que Deus fez de modo perfeito, ele deixou sem forma e vazio. Não é isso que ele faz? Tudo que Deus faz, o diabo tenta destruir. Deus cria homem e mulher, macho e fêmea, coloca no jardim do Éden para ser uma família. O que é que ele faz? Distorce, muda e quer introduzir uma nova filosofia de vida, um novo padrão de família. Por quê? Porque ele quer destruir aquilo que Deus faz. Deus fez o universo para viver em perfeita ordem, mas o que ele faz? Ele chega para destruir o padrão estabelecido por Deus. Ele cria o homem para viver em santidade com Deus. O que ele faz? Ele coloca o homem para pecar com Deus e coloca o homem rebelando-se contra Deus. O papel dele é matar, é roubar e destruir. Quantas vezes ele entra em igrejas disfarçado, e através de uma fofoca ele acaba com um coral, ele acaba com um ministério, ele acaba com um obreiro, através das suas maquinações e ciladas. Quantas vezes ele entra dentro de uma família por uma brecha e causa briga, causa separação, causa discórdia, estabelecendo caos, porque o que nós estamos vendo agora é um caos. Deus criou os céus e terra, mas quando ele cai, quando ele desce, ele cria o caos. Pastor, então nós estamos perdidos? Não. Ele pode criar o caos, mas eu tenho um Deus que pega o caos e transforma em vida novamente. Repare bem, o caos está criado, mas a Bíblia tem uma vírgula e diz assim: mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem está entendendo? A tua família pode estar em caos, mas o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. Ele pode estar tentando destruir a tua vida, mas o Espírito de Deus está pairando sobre a sua vida. Ele pode tentar, mas o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. Sabe, esse verbo no hebraico, parar, pairar, a ideia aqui é de uma galinha chocando ovos. Mas são coisas invisíveis aos olhos humanos. Nós somos tendenciosos em achar que só porque o diabo levantou não tem mais jeito. Infelizmente tem muitas pessoas que dão muita legalidade ao diabo e conseguem acreditar que se ele chegou as coisas vão acabar. Deixa eu te falar um negócio: maior é o que está conosco do que o que está no mundo.
Deixa eu te falar um negócio. Você serve um Deus que se assenta no globo da terra. Você serve um Deus que lá no livro de Jó, ele vira para o diabo e fala: você pode fazer tudo com Jó, você só não vai tirar a vida dele. Você pode colocar a chaga dele, você pode tirar os bens que ele tem, você pode tirar a família que ele tem, mas tem uma coisa: nele você não vai tocar, porque eu dei uma ordem. Pastor, mas e aí? Ele tocou na família, tocou, mas depois Deus deu 10 filhos mais bonitos, mais formosos. Deus restituiu. Então entenda uma coisa: o diabo pode até tentar fazer uma coisa, mas o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. O que é isso, pastor? O Espírito de Deus está atuando na tua casa, te fortalecendo, te dando graça, te dando poder, te dando discernimento, para que você venha vencer e o diabo não tenha legalidade. É só você olhar o universo. Estava um caos, estava sem forma, estava vazia. E como o universo está hoje? Funcionando na mais perfeita paz, funcionando na mais perfeita ordem. Enquanto o diabo veio trazer caos, Deus veio para trazer ordem e decência. Enquanto o diabo veio para destruir, Deus veio para construir. Enquanto o diabo pega o homem, joga na lama, enquanto o diabo pega o homem, dá uma coça e deixa nos vícios, Deus vai lá, pega o homem, dá um banho de graça, coloca aqui e diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos lá. Primeiro, você serve a um Deus que é todo poderoso. Que Deus é esse, pastor? É um Deus que está sentado sobre o globo da terra. Que Deus é esse, pastor? É um Deus que o seu nome está escrito na palma da mão dele. Que Deus é esse, pastor? É um Deus que não esquece um só dia da sua existência. Quando você vai ler Jó 7, 17, 18, ele vai dizer: o que é o homem mortal, para que tu não esqueças dele? O que é o homem mortal, para que tu o visites a cada manhã e coloque sobre ele o teu coração? Deixa eu te reavivar algo na memória. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece da sua vida. Ele sabe dos mínimos detalhes da sua existência. Você quer entender isso? No livro de João, existe um diálogo interessante, pastor Macá. Jesus, Natanael e Filipe. E é interessante que os dois estão caminhando e Filipe chama Natanael: eu achei aquele que é Messias, vem que eu vou te mostrar quem é ele. E quando Natanael chega para Jesus, o que Jesus fala para ele? Antes de falar bom dia, antes de falar boa noite, antes de perguntar como é que ele estava, Jesus chega para Natanael e fala assim: fala para alguém, eu te vi. Onde? Quando tu estavas onde? Debaixo da figueira. E o que Natanael fala para Jesus? Vejo que tu és o Messias.
Mas a pergunta que eu te faço é: só porque Jesus viu Natanael debaixo da figueira, ele reconhece que Jesus é Messias? Então deixa eu te contar algo para você entender isso aqui. Eu estava lendo sobre isso. Você sabia que Natanael era um arquiteto? E que Natanael estava num projeto de construir. Só que durante a execução da sua obra, algo dá errado. E a construção não prossegue, porque algumas pedras caíram. E eles despedem Natanael como arquiteto daquela construção. E a história diz que Natanael pega o seu projeto e vai para debaixo da figueira. E começa a chorar. Apresenta o projeto para Deus e fala: tu sabes que era para ti. Mas agora os meus projetos deram errado. E Natanael rasga o projeto. Quando Jesus vira para ele e fala assim: Natanael, eu vi quando você estava debaixo da figueira. Aquilo tinha um significado para Natanael. Era como se Jesus estivesse falando com ele: eu vi quando você rasgou os seus projetos. Eu vi quando você chorou pela frustração que você teve. E quando Natanael escuta isso, Natanael fala: eu vejo que o Senhor é o profeta prometido, o Messias das nações. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você vai entender agora. Ele viu quando você foi traído pelos seus amigos íntimos. Ele viu quando falaram mal de você. Ele viu quando uma palavra foi lançada e abateu o teu espírito. Ele viu quando o diabo conspirou contra a tua vida e os seus projetos foram por ralo. Ele estava lá quando os teus sonhos foram enterrados. E eu estou aqui esta noite, debaixo da autoridade de Deus, para te dizer: Ele viu todas as coisas e está dizendo para você: eu não te deixo sozinho, eu estou com você em todos os momentos. Aquilo que fizeram para te parar, eu vou usar para te fortalecer. Aquilo que tiraram de você, eu vou te restituir quadruplicado. Aquilo que fizeram para derrubar a tua vida, eu vou usar para te fazer voar. Quantos aqui conhecem o hino e pode me ajudar a falar assim, ó: já fizeram de tudo para me fazer parar. Me disseram até mesmo que eu não ia conseguir. Me jogaram no calabouço na tentativa de apagar meus sonhos. Mas olha eu aqui. Quantos podem levantar a mão para o céu e falar assim: olha eu aqui. Olha eu aqui. Tentaram acabar com a minha vida, mas eu estou aqui, não pelas minhas mãos, mas pelas mãos daquele que fez o universo pelo poder da sua palavra. Olha eu aqui, porque ele não desgrudou o seu olhar de mim. A gente tem a mania de achar que Deus esqueceu de nós. Deus não esquece de você. Pastor, então por que ele não fala nada? Porque até o silêncio de Deus é pedagógico. E nós precisamos aprender a estar diante de um Deus que é poderoso para mudar situações. Então Deus
caos, ele está além da nossa compreensão. Mas agora eu quero que você entenda, o caos estabelece. Como é que Deus muda o caos? Com a ação do seu Espírito e com o poder da sua palavra. Eu acredito que vocês já estão cansados de saber que a palavra usada por Deus aqui e no texto é Bará. O texto hebraico diz Bereshit Bará Elohim. Bereshit no início, Bará criou, Elohim, pluralidade de Deus, de onde nós tiramos a palavra trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e entendemos que Jesus estava na criação com Deus. Mas o que eu quero que você entenda é, Bará, criar, Deus criou. Quando nós falamos de criar, supõe que tem que ter uma matéria-prima. Supõe que tem que ter algo para ser transformado ou para ser feito. Por exemplo, isso aqui é uma cadeira. Todos nós sabemos que para ter essa cadeira tem que ter árvore, tem que ter madeira. Então tudo que existe tem que ter um início e tem que ter uma matéria-prima para ser feito. Mas na criação não existiu matéria-prima a não ser no homem, daqui a pouco eu falo. Deus cria todas as coisas, diga de passagem, o caos. Deus pega o universo no caos e cria pelo poder da sua palavra, bara. Esse verbo bara, criar a partir do nada, só é usado quando o sujeito é Deus. Porque somente Deus tem poder de criar a partir do nada. O verbo, vou repetir para você, o verbo bará do hebraico só é usado quando o sujeito da ação é Deus. Porque somente Ele tem poder de criar coisas a partir do nada. Deus não precisou de matéria-prima para criar o sol, uma estrela de quinta grandeza, que está a 150 bilhões de quilômetros da terra. Deus apenas disse, haja luz, e houve luz. Deus não precisou criar a fórmula H2O para que existisse água sobre a terra. Ele apenas disse, haja expansão sobre o firmamento e debaixo do firmamento. Haja água, e houve água. Porque somente Ele tem poder de criar coisas a partir do nada. Deus, para curar o teu problema do coração, Ele não precisa de outro coração para curar o teu. Ele tem poder de dar uma ordem e o teu coração ser como o coração de uma pessoa que acabou de nascer. É por isso que o leproso chega para Jesus, ajoelha-se diante dele e fala assim, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E olha que interessante que o texto fala, esse Deus que fez o universo com o poder da palavra, Ele usa a palavra para curar o leproso? Não. Embora Ele tivesse poder para dizer uma palavra e aquele leproso ficasse são de uma hora para outra, Ele resolve usar outro método, que é o método do toque. Pastor, mas por que Deus abriu mão da prerrogativa de usar a sua palavra para tocar um leproso, correndo o risco de ficar impuro?
Você sabe por quê? Leproso era considerado um morto-vivo. Eu não sei em que estágio da lepra aquele homem estava, não sei. Mas devido ao estado avançado da lepra, alguns andavam de mão para trás, porque caiu os dedos e só ficava o cotoco. Alguns tinham até vergonha, porque caía a concha acústica da orelha e ficava só aquele trem terrível. Os dentes caíam. Eu não sei em que estava o estado daquele homem, mas uma das características da lepra era a insensibilidade. As pessoas não sentiam toque, não sentiam abraço, e também elas estavam e deveriam ficar num lugar chamado leprosário, que ficava a cerca de 3 quilômetros por onde se passava alguém. Pastor, se ele tinha que ficar afastado, o que ele estava fazendo ali? Aí tem um livro do Max Lucado, Aliviando Bagagem, que ele vai falar sobre isso. E na visão de Max Lucado, aquele homem estava no estágio terminal da lepra. E sabendo que ele ia morrer, ele sai para ver a sua família pela última vez, nem que fosse de longe. Então aquele homem, de forma clandestina, sai do leprosário e escondido vai até a sua casa para ver a sua família de longe, porque ele sabia que poderia ser a última vez. Mas quando ele volta, ele vê Jesus. Ele ajoelha. Isso aqui é teologia, e a gente, cristãos do presente século, precisa aprender isso aqui, pastor Bacaco. Ele não chegou para Jesus e falou assim: ou o senhor me cura, ou eu vou largar de ser crente. Ou o senhor me cura, ou eu vou parar de dar o dízimo. Porque tem crente hoje que acha que Jesus é obrigado a curar. Mas aquele homem ensina para mim e para você teologia. Primeiro, adoração, ajoelhar. Você quer atrair a atenção de Deus? Adore. Ao invés de murmurar, adore. Ao invés de falar mal, adore. Igual o Delino Massal, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Então adore pelo que ele é. Adore, porque embora você está com enfermidade, mas ainda tem voz para adorá-lo na beleza da santidade. Adore, porque embora vocês não sabem como vai pagar a conta amanhã, mas adore, porque ele é dono do ouro e da prata. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Primeira coisa que ele nos ensina é adorar, independente da circunstância. Segunda coisa que ele ensina para mim e para você: quando ele adora, olha a teologia dele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. A gente precisa aprender isso, querido. Se for da tua vontade, o Senhor pode mudar o quadro da minha vida. Se este for o teu querer, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus não libera uma palavra, Jesus toca. Agora olha que interessante. Quem é Jesus? Fala para mim, quem é Jesus? Quem é Jesus? O Deus encarnado. Quem é Jesus? Quem é que no Antigo Testamento disse assim: quem tocar no leproso será impuro? Quem falou? Quem deu a ordem? Mas agora ele, um Deus que durante muito tempo estava inacessível, um Deus que nunca foi tocado por ninguém,
Um Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas. Um Deus que é onipresente, está em todos os lugares. Um Deus que é onipotente, tem todo o poder. Pela primeira vez na vida, Ele vai tocar em um leproso. Ele poderia ter dado uma palavra, mas Ele toca. E no momento que Ele toca, a Bíblia diz que o leproso ficou curado instantaneamente. Pastor, que matéria Ele usou para fazer isso? Nenhuma. Ele é Deus e faz as coisas acontecer de acordo com a sua vontade. Ele não precisa de materiais preexistentes para operar. Às vezes a gente se preocupa. Você quer ver uma coisa? De onde Jesus tirou dinheiro para pagar imposto? Do lugar mais improvável do mundo. Dinheiro tem no banco. Mas Jesus fala assim: o dinheiro para pagar imposto não está no banco. Está na boca do peixe, mas você vai ter que pescar. Você precisa entender que a solução do teu problema não está dentro da lógica que você criou, mas está na lógica que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando a gente cria lógica, a gente pergunta como? Quando a gente cria lógica, a gente pergunta de que maneira vai acontecer. Mas quando eu acredito na lógica divina, eu vou saber, se não tiver porta, Ele vai abrir. Eu vou saber, se o mar não abrir, eu vou andar sobre as águas. Quando nós vivemos na lógica divina, nós sabemos que se o mar não abrir, se não andarmos por cima das águas, nós vamos passar voando. Mas algo de sobrenatural vai acontecer, porque o nosso Deus é Deus que dá a última palavra. Agora, eu e você precisamos acreditar na palavra que gera milagre. O grande problema é que quando nós recebemos uma palavra que gera milagre, a gente fica na dúvida. Você quer ver uma coisa? Eu casei no ano de 2006, porém quando eu fui fazer todos os exames para casar, eu descobri que eu era estéril, eu não podia ter filho. E eu virei para minha noiva na época e falei: olha, talvez você está casando e quer constituir uma família, e eu quero te dizer que o meu teste deu que eu sou estéril e eu não vou poder te dar filho. E a minha esposa, pastor, é mais crente que eu. Ela só virou para mim e falou assim: mas Deus me disse que com você nós teremos um casal de filhos. De um lado você tem um papel assinado por um médico dizendo: você não pode. De outro lado você tem um Deus criador dos céus e da terra dizendo: eu vou dar no meu tempo. Na lógica humana você jamais será, na lógica divina você terá. Trabalhei, e num dia eu estava pregando num determinado lugar, e a minha esposa colocou a mão no meu peito e disse assim: o teu tempo naquela empresa acabou, pede demissão. Eu não sei você, eu tenho uma profeta dentro de casa. Deus me deu uma esposa, uma mãe, uma profetisa, e se ela falar, é Deus que está falando e eu creio. Pedi demissão, fiquei desempregado, no seguro-desemprego, 2 meses de seguro-desemprego, a barriga começa a crescer da minha esposa. Enquanto eu estava trabalhando, tendo
meu dinheiro, a minha estabilidade. Deus não deu filho. Mas só foi eu ficar desempregado e a minha esposa ficou grávida. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Parece que Deus é meio paradoxal. Porque na minha visão é o lugar mais improvável. É o pior momento para vir uma gravidez. Mas para Deus é o tempo dele. E eu virei para minha esposa e falei assim, mais justo. Ela sabia o que eu ia falar, ela colocou a mãozinha assim, com todo respeito, e falou assim, não deixe que a nossa gravidez seja ofuscada pelo seu desemprego. Psicóloga fala as coisas acertadas e deixa a gente calado. Só que o tempo passou, pastor Macário. Levantei 4h30, 4 horas da manhã para ir para a fila de hospital, pegar a senha para minha esposa ser atendida. E na fila, a coisa que eu mais pedia para Deus, Senhor, me dê um plano de saúde. Eu preciso pagar um plano de saúde. A minha esposa tem alergia a 8 tipos de antibiótico. Se ela der alguma coisa no parto, ela morre, que não sei o quê, papapá, papapá. E Deus, ó. Teve um dia, irmão, e eu quero dizer isso aqui para vocês. Antes da gente ser pastor, a gente é ser humano. Antes de você ser quem você seja, você é ser humano. Vai ter um momento da sua vida que você vai reconhecer o seu limite e vai entender que você é incapaz diante de algumas situações da vida. E teve um dia que eu simplesmente virei para minha esposa e falei assim, eu quero te pedir desculpa por eu não ter condições de te dar uma gravidez decente. Eu quero te pedir desculpas por não ter condição de te dar um plano de saúde para que o nosso filho nasça de uma maneira melhor. E chorei. Mas aí eu entendi quem é que Deus tinha me dado para estar do meu lado. Porque ela virou e falou assim, eu não casei com a vida que você poderia me dar. Eu casei com um grande amor da minha vida e com um projeto de Deus para a nossa vida. E naquela noite eu não tive condições de orar. Eu deitei no colo dela e falei assim, então ora por nós hoje, porque eu não consigo orar. Enquanto ela orava, eu só chorava. No outro dia chega a irmã Marlene lá em casa e fala assim, pastor, tem Marlene aqui? Não é você não. Pastor, ontem à noite, quando o senhor estava chorando no colo da esposa do senhor, não foi o anjo que Deus mandou ontem, mas ele mesmo desceu no quarto de vocês. E ele manda dizer para o senhor tirar a cópia de todo o documento do senhor, porque ele está abrindo uma porta de escape para mostrar que ele é Deus e abre porta onde não existe porta. Passou 2 dias. A minha esposa já estava protocolando atestados devido ao seu problema de infecção que não resolvia. E eu estava saindo para ir levar o atestado para protocolar, quando o correio chegou em casa. E ó, telegrama para o senhor César. Eu falei assim, quem morreu? Porque vamos ser sinceros, irmão, quando o trem está ruim, você só pensa negativo. E eu falei, quem morreu? Ele falou assim, ninguém. É porque o senhor passou no concurso público e está sendo chamado para tomar posse. Ele abre porta onde não existe porta.
Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa para te mostrar. É no caos que eu mostro o meu poder. É no paradoxo da sua vida que eu mostro a minha lógica. É quando o forte acha que é alguma coisa que eu mostro que a minha fraqueza é mais forte do que a sua. É quando você pensa que é do seu jeito, é que eu mostro que é do meu jeito, que as coisas vão acontecer. Você precisa acreditar na palavra de Deus para que o milagre aconteça na sua vida. Para por aí não, a Rebequinha nasceu no dia 11/11 de 2011, às 11h11. Não foi às 11h11, mas foi 11/11/11, às 15h16 da tarde. 4 anos depois, vem a bênção. Davi. Só que o Davi, quando nasceu, eu peguei o Davi no dia 6 de junho de 2014 no braço, às 9h45. Quando foi às 10h15, a pediatra viu assim: paizinho, nós vamos ter que entubar seu filho, porque ele está com pneumonia. Ele nasceu com pneumonia intrauterina. Ficamos com ele até 6 horas da noite, porque a gente só pôde entrar depois para vê-lo entubado 3 horas da tarde. Ficamos até 6 horas, e quando chegamos em casa, Deus já tinha mandado um emissário lá. E falou assim: pastor Macário, descansa, porque o seu filho vai sair sem sequela. Amém? Eu fiz a mesma coisa que vocês fizeram aí. No outro dia, quando eu cheguei no hospital, a pediatra falou assim: paizinho, essa noite o seu filho deu um AVC, e se ele escapar com vida, ele não anda, não fala, vai vegetar. Eu falei com vocês que a minha esposa é mais crente que eu. Ela virou para mim e falou assim: Deus falou que é sem sequela. De um lado você tem a medicina te falando, ele corre o risco de não andar, de não falar e de vegetar. Antes da notícia, Deus já tinha me falado: é sem sequela. Eu sigo um Deus que me adianta o prognóstico da medicina e já me vacina antes. Existe um Deus no céu cuja letra o papel não pode descrever. 1 minuto para você adorar esse Deus que fala do fim antes do início. 1 minuto para você adorar esse Deus que antes do mal chegar na tua casa, Ele já te avisa: vai vir um redemoinho por aí, mas eu estou com você, não temas. Uramacarabachandaramaia. Foram 21 dias de UTI, até que Davi ganha alta. Davi ganhou alta. Agora vamos com ele para casa, e tinha uma série de exames que tinha que se repetir depois de 1 ano, para saber dos possíveis danos. E o mais aguardado foi uma ressonância que nós fizemos do cérebro, para saber o tamanho do problema do AVC. E nós fomos um dos maiores especialistas de Brasília. E quando saiu o laudo, ele disse assim: eu não sei o que a junta médica do Santa Helena viu para dizer que seu filho teve um AVC, mas seu filho não tem resquício de nada no cérebro. Davi anda, Davi fala. Eu saí para cá e ele me mandou: papai, que Deus te use, estamos orando por você.
Porque você serve um Deus que é fiel para cumprir toda a palavra. Mas você precisa acreditar na palavra profética. Você precisa acreditar que o mesmo Deus que criou o universo com o poder da sua palavra, tem poder para transformar o seu problema em solução. Fique de pé, meu querido. E eu vou terminar só te contando mais uma. E já estou retornando para o pastor Macário. Você conhece uma passagem bíblica de duas mulheres que estavam indo, caminhando, num domingo de manhã, e elas estavam assim: quem vai fazer o quê? Remover. Quando você olha esse texto, o que você pensa? É uma preocupação, sim ou não? Você acha que tem nexo a preocupação dela, sim ou não? Por quê? Se não sabiou, vai sabiar agora. Quantos quilos pesava aquela pedra? Faz assim, para você nunca mais esquecer. 2 toneladas. Quantos quilos? 2.000 quilos, 2 toneladas. Mas vai ficar mais difícil ainda. Porque quando a Bíblia fala da sepultura de Jesus, pastor Macário, vai dizer que a pedra foi rolada. A expressão grega usada é kúrio, que é rolar a uma declinação. Então eles pegam uma pedra de 2 toneladas e rola. Então ela desce cerca de 1 metro e tampa a boca da sepultura. E quando elas estavam indo, elas estavam: quem vai revolver? Anacuio, rolar para cima para destampar a boca. Se já é difícil tirar 2 toneladas, imagina voltar com ela. Então era uma preocupação plausível? Tinha nexo na preocupação delas. Eu gosto dessa cena aqui, pastor Macário. Quando elas chegam lá, elas viu um ser resplandecente. Deixa eu fazer, porque eu gosto dessa cena. Sentado. Em cima de quê? Por que ele não sentou em nenhum outro lugar? Por que esse ser resplandecente tinha que sentar em cima da pedra? Para revelar uma verdade para nós. Aquilo que é fonte da sua preocupação, eu sento em cima. Aquilo que fez você vir preocupado para o culto, eu estou sentado em cima para você saber que do teu problema, eu tenho controle daquilo que está te fazendo sofrer. O que ele estava dizendo para aquelas mulheres é: aquilo que é fonte da sua preocupação, eu cuido, eu tenho o controle. A pedra não foi removida por homem, foi removida por obra da mão do Todo-Poderoso. Mas eu ainda quero compartilhar mais uma verdade com você. Quando eles rolaram a pedra, o que mais eles fizeram? Porque alguns disseram assim: olha, eles estão falando aí que Jesus vai ressuscitar. Então coloca guardas para visitar, porque senão eles vão vir aqui roubar o corpo e falar que ele ressuscitou. Só que aí eles pegaram o anel do imperador e lacrou.
a pedra, dizendo: ninguém pode violar isso aqui. Além de ter o problema do peso da pedra, ainda tinha um problema jurídico. Não podia violar. Só que quem é o juiz dos juízes? O homem disse: não vai violar, mas ele é o general dos generais. Você tem problema na justiça? Creia, Deus é poderoso para mudar a sentença. A gente precisa acreditar nesse Deus que transforma maldição em bênção. Nós precisamos acreditar nesse Deus que faz o que não existe passar a existir, porque Ele é Deus. Mas você precisa acreditar na palavra profética. Tem gente que tem uma palavra profética, mas não coloca ela em ação. As coisas vão acontecer quando você acreditar na palavra e deixar ela gerar transformação na sua vida. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesta noite. E primeiramente eu quero fazer um convite. Você vai ficar com seus olhos fechados. E esse primeiro convite é para você que precisa aceitar o poder de Deus na sua vida. Onde tem uma pessoa aqui que ainda não é crente, que não conhece esse Deus e que não vive com Ele, e que esta noite você quer reconhecê-lo como o Salvador da sua alma, faça um sinal com a sua mão. Se você não tiver forças, eu vou até você. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus hoje? Deus quer transformar o seu caos. Talvez você está vivendo uma vida hoje terrível, de derrota, uma vida como a do filho pródigo. Mas Deus essa noite está dizendo para você: eu quero transformar a tua vida, a maldição, eu quero transformar a tua vida em bênção. Eu quero cortar o teu pacto com a morte e te dar vida e vida com abundância. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Faça um sinal. Eu sei que é o momento mais difícil da nossa vida, é o momento de decidir. Há exatamente 30 anos atrás, eu estava dentro de uma igreja, escutando um apelo, tinha ido para voltar, mas uma força me segurou no banco, e eu não conseguia tomar uma decisão, até que alguém chegou e falou assim: vamos, em nome de Jesus, eu vou com você. E eu senti como que correntes fossem quebradas. E quando eu vi, eu já estava aqui na frente, aceitando Jesus como Salvador. Aí Deus usou esse rapaz aqui, que é meu irmão, me abraçou e disse: eu já estava aqui te esperando, e hoje eu levanto um profeta que andará aos quatro cantos desta terra. Jesus está aqui te esperando. Cadê você? Onde está a primeira pessoa? Faça um sinal. Tem alguém? Um desviado. Talvez você está vivendo um momento de fraqueza espiritual, mas Deus está aqui esta noite para te dar vitória. Deus está aqui esta noite para enxugar as tuas lágrimas, para mudar o teu destino, para que você entenda que o céu foi feito para você. Talvez o que você já fez na vida
pessoas já disseram que não tem jeito para você, mas eu estou aqui para te dizer, o céu te espera, Deus te espera, Deus tem um projeto para a sua vida, e não é o diabo e nem o mundo que dita a última palavra, mas é Ele que fala a última palavra: eu ainda te amo. Onde está você? Faça um sinal. Tem alguém? Já que não tem, eu agora quero orar por você. Não precisa sair do seu lugar. Você que tem um problema, coloca a mão no teu coração. Você que tem uma causa, coloca a mão no teu coração. Você que está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida, Deus está aqui esta noite para intervir na sua história. Está vindo? Eu vou lá. Vai orando, irmão. Ora macara sandara mandura macara baixandarai. É o Deus que intervém na história. Creia que Deus é poderoso para fazer milagres. Estenda a tua mão para cá, querido. É o Deus que intervém na história. Eu estou sentindo Deus nesta noite desengavetando projetos e dizendo para você: volte a sonhar. Uramacara baixandará mantura mai. Oracatu sé com te mandara baiosto comandere mandai. Onemekeste ofronde rebe a candeneva sai. Unimikiotos tem que toromanda rabachanda cai. Deus está dizendo esta noite: volte a sonhar, porque eu sou o Deus que ressuscita sonhos, eu sou o Deus que restaura as feridas, eu sou o Deus que manda os projetos, eu assino vitória. Uramacaramandarai. É para quem crê. Eu estou vendo Deus escrevendo nesta noite: vitória, vitória, vitória. Eu não sei para quem é, mas se é para você, pega, pega, porque já estavam contando com a sua desistência, já estava dizendo que você não ia conseguir, mas Deus esta noite está dizendo: eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão e tu vai passar por esta prova e vai cantar o hino
hino da vitória. Uramakara Sandaramandai, Turakashandaramanduramai, Anamakaiosteponderamantukandanai, Uramakando Sobaiapu e Equepiontostomonovahai. Tem gente aqui, pastor Macaio, que a decepção é tão grande que é como se tivesse algemas nos pés e elas não conseguem avançar mais. Mas quando eu estava andando nesse corredor aqui, eu senti como algemas caindo, eu senti tilintar de algemas quebrando, e tem pessoas aqui que o diabo tentou parar, mas Deus esta noite está desatando os teus pés, e você vai marchar, você vai marchar, você vai marchar, você vai avançar. Ora carabachandaraia. Se você puder, abrace com quem está do teu lado. Ora macarabachandaraia. Urimicandasura macarabaia. Unimicarabachandarabandurabacai. Deus, nós te louvamos esta noite. Nós te adoramos pela tua graça. Tu és um Deus excelso e soberano. Nós te adoramos porque tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis. Adore, adore, prepare, porque vocês vão ver o sobrenatural de Deus como nunca antes. Como nunca antes. Se você achou que você já viu coisas, prepare, coisas maiores Deus fará acontecer neste lugar e nesta cidade.